Eu já analisei aqui no canal uns smartphones chineses que chamam de tanques de guerra pela construção super parruda. São dispositivos mais grossos com aparência meio industrial que focam na resistência, em terem baterias acima da média. Produtos de nicho mesmo, normalmente são alguns profissionais específicos que se interessam. E olhem, sempre pensei que seria bacana ter tablets desse jeito. A Samsung até lançou um Galaxy Tab chamado de Active, que era assim, mas nada que tenha se proliferado. Pois bem, não é de se surpreender que os chineses estão fazendo o trabalho. Há algumas semanas recebi para análise o Oukitel RT5, tablet exatamente nos moldes do que eu chamo de tanque de guerra. Tem aparência bem sisuda e uma série de certificações que incluem ampla resistência à água e poeira, aguenta quedas e tem um selo militar para dar conta de cenários adversos, como variações grandes de temperatura. Para quem se interessar, tô deixando o link de onde ele pode ser importado logo aqui embaixo na descrição. Os preços variam de acordo com as campanhas lá da loja, mas ele já apareceu muito abaixo dos $300. Em certas ocasiões, bem abaixo. O meu chegou em 32 dias, sem tributação, embora eu saiba que um conhecido meu pagou R$150. É aquela roleta russa que conhecemos. Aspectos característicos dele. Primeiro, essas quinas reforçadas, que já fazem o papel de uma capa. Segundo, as entradas são todas protegidas por tampinhas para ajudar a bloquear a água, coisa e tal. E terceiro, o bichão é mais grosso e mais pesado que a média. As informações sobre peso andam totalmente desencontradas. Acontece bastante em produtos chineses, mas ele me parece ter algo próximo dos 800 gramas, algo assim, viu? Quer dizer que não dá para sair operando este cara com uma mão só, pelo menos não por muito tempo. De qualquer forma, a construção resistente faz com que ele seja um aparelho bacana para ser manuseado sem moderação, para se ter em casa ou no trabalho e estar sempre disponível, sem grandes preocupações com arranhar ou coisa assim. O material mistura plástico com algo meio emborrachado, é todo fosco e não pega muitas marcas de dedo. Certamente é arranhável, só que essas marcas não causariam grande impacto como no iPad, num Galaxy Tab sofisticado. Temos uma tela de 10.1 polegadas com poucas bordas e resolução Full HD. É um LCD IPS com brilho médio, a qualidade geral é parecida com a de smartphones Android intermediários do Brasil, como um Moto G mediano. O áudio é estéreo, sai por duas aberturas inferiores e sinceramente eu esperava um pouco mais, falta peso. Para um bichão assim, uma melhoria me parece possível. Tá naquele lance do cálculo de custos que a fabricante faz. O que ela tira de algo desse tipo, coloca na resistência, por exemplo. A webcam fica posicionada numa das bordas mais extensas na frente, ou seja, para ser usada com o dispositivo deitado, na horizontal. E a qualidade é aquilo que a gente já esperava, apenas suficiente para dar conta de videoconferências. A câmera traseira é para registros muito casuais também, especificações à parte, ela tem poucos recursos de pós-processamento, fazendo com que as imagens deixem a desejar em condições mais difíceis. Se tablets de maneira geral já tendem a não ser nada brilhantes na parte de câmeras, por aqui nem se fala, não é o foco nem de longe. Em termos de especificações, temos um chip MediaTek MT8788, um octa-core com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento em minha unidade, a slot para expansão via cartão microSD. A performance no dia a dia é a de um aparelho intermediário, ou seja, não é aquele tablet que trava, ele tem um desempenho bacana, mas podem ocorrer sim aquelas leves seguradinhas na abertura e na troca entre aplicativos pesados, ou de repente quando a gente está deslizando rapidamente por páginas da web muito pesadas. Em games, o esquema é parecido. Por exemplo, no super conhecido Asphalt 9, foi evidente para mim que os gráficos estavam com menos efeitos e a performance tinha uma ou outra segurada em certos momentos. Só que no geral, ele rodou bem, quem quer jogar vai aproveitar numa boa. Imagino até que esse pequeno déficit no Asphalt diz respeito à falta de otimização do software para rodar no 8788 e não seja por conta de falta de poder de fogo. Para quem está curioso, se perguntando, esse chip da MediaTek é mais ou menos do nível de um Snapdragon 662 da Qualcomm. Ele foi lançado há uns bons 4 anos, um pouquinho mais até, e é outro aspecto que está nessa conta de cálculo de custos. Com um processador poderosaço de 2023, o preço iria lá em cima. Avalio que o resultado é bom, embora considerando essa força toda que ele aparenta, tenha ficado um
pequeno gostinho de quero mais para mim. Como papo de boteco mesmo, eu acrescento que poderia ser, por exemplo, um Helio G99 da mesma MediaTek, que vem sendo muito implementado nesses aparelhos chineses focados em custo-benefício. O Android que vem aqui é a versão 13, o que é bacana por ser recente. A interface de fábrica é que achei estranha, uns ícones diferentosos e meio feios, mas de boas, Android sempre dá para personalizar. Não existem grandes funções adicionadas pela fabricante em cima do sistema base do Google. Tem lá um menu de utilitários, uma ou outra alteraçãozinha nas configurações, e o que vou destacar é a famigerada memória RAM virtual, que existe. É uma função do software que permite que você pegue um pouco do armazenamento e transfira de maneira virtual para se juntar aos 8 GB, que são RAM física mesmo, né, de fábrica. E aí aumenta a contagem de memória RAM total. Na minha experiência, não fez lá tanta diferença, sabe? Eu deixei um pouco com essa RAM virtual para turbinar as coisas e o desempenho prático ali, para mim, foi a mesma coisa. Então, na maior parte do tempo, mantive os 8 tranquilo. Ah, e sobre o software, também é importante contar a vocês que um aplicativo famosíssimo como o Netflix não aparecia na Play Store para download direto. Ele não é compatível com o Oukitel RT5 de fábrica. De repente, algum tipo de licença que a fabricante não estava disposta a pagar? Não sei, só eles poderiam explicar, mas o final foi feliz porque eu fiz uma intervenção, baixei o APK, o arquivo do Netflix, em um site de procedência duvidosa, instalei o processo chamado de sideload, né? E utilizei o Netflix sem problemas. Sei que isso é tranquilo para certos usuários, mas a grande maioria do público não quer ter que ficar encucando com sideloading de aplicativos, né? Então, de repente, a possibilidade de esse Android do RT5 incomodar leigos com essa necessidade, ela existe. Mencionei o Netflix porque, poxa, ele é super popular. Por fim, vamos falar da bateria. Como eu geralmente faço em tablets, deixei esse cara rodando o Netflix com brilho e som na metade e ele atingiu a marca de 13 horas e meia de autonomia. Como referência, recentemente publiquei no canal uma análise de um tablet mais convencional da chinesa Doogee. Ele não é tão grosso, é mais leve, e ele durou 8 horas e meia na mesma tarefa. Outro exemplo, o iPad de 9ª geração. Lembro que ele durou coisa de 10 horas. Então, o incremento do Oukitel existe, ele não é absurdo, mas é relevante. Pensando num uso convencional e avaliando a minha utilização, claro, é um tablet que, se você dá uma ou outra mexidinha durante o dia, assiste uma coisa e esse tipo de atividade, ele deve durar 2 dias, de repente até 3. Vai variar muito de acordo com o perfil de manejo mesmo, isso não é novidade. Me encaminhando para o final, vou destacar algo muito positivo, que é o fato de ele ter entrada para chip de operadora para funcionar na internet independentemente de Wi-Fi. E aí, para fazer um contraponto, uma ausência que chamou minha atenção foi a de um leitor de impressões digitais. Não existe um aqui, é preciso colocar o padrão na tela, a senha para desbloquear ou fazer um reconhecimento facial que o software oferece, mas é algo super basicão mesmo. Então, de repente, um leitor aqui no botão Power seria show de bola, mas não rolou. Minha avaliação final é que o Oukitel RT5 está bem dentro de minha expectativa sobre esses produtos chineses excêntricos. Ou seja, ele entrega sim alguns diferenciais claros. A resistência está aqui, as certificações não mentem, o armazenamento grande é bacana, a bateria adicional não é proporcional ao peso maior, mas ela está presente, e o fato de ele ter 8 GB de memória RAM o distancia de modelos nacionais similares, que com um processador desse nível trazem o quê? 4, a metade. Mas aí, por outro lado, a gente tem uma experiência de software que é bastante crua, com possibilidade de inconsistências, incompatibilidades. Ele também tem um som meio fraquinho, é aquela coisa, a gente olha e pensa que vai ser uma monstruosidade em todos os aspectos, mas temos que colocar os pés no chão. Ainda é um tablet relativamente acessível, né? Então, é como se ele não fosse tudo que a gente sonharia para um dispositivo nesses moldes. Mas, se vocês forem pensar, as fabricantes daqui não estão fazendo nada assim. A Oukitel foi e entregou. E, aliás, entre as marcas chinesas não gigantes, essa tá entre as mais consolidadas, vamos dizer assim. É bacana você pegar um produto de uma fabricante da qual você tem alguma referência, por menor que seja. Certamente existem pessoas interessadas no nicho. Quem for comprar tem que pensar apenas que, como todo produto importado, não vai haver a garantia oficial para o país, né? Qualquer problema
Os chineses lá até oferecem garantia, mas tem aquele lance de enviar para que eles avaliem e depois mandarem de volta. Nunca passei por isso, mas certamente é meio chato. E claro, também é fundamental considerar, já colocar aí em uma conta meio aberta, a possibilidade de taxação. Porque de resto, sim, ele é um produto assim, fora da casinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, tá esperando o quê? É de graça. Inscreva-se, ative o sininho ao lado, assim você continua acompanhando o conteúdo e me dá uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.